Vamos aplaudir Ele então, bem forte. Aleluia. Louvado seja Deus. Boa noite, meus irmãos. Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Cumprimenta quem está do seu lado. Diga na paz de Deus. Deus abençoe a sua vida. Senta, por favor. Você veio com alegria nesse culto para desfrutar de vitórias. Amém, pessoal? Desde o início desse mês nós estamos pleiteando vitórias. E nós vamos colher grandes testemunhos, gente. Daqui a pouquinho nós vamos orar um pouco mais. E a gente vai dar a oportunidade de você testemunhar. Foi pedido testemunho agora, pastor? Foi não? Cadê ele? Cadê esse olho? Sumiu, é o Fabiano Mota, Fomiano Mota, né? Tá ele ali, gente boa. Foi buscada testemunho não, né? Agora, tá. Daqui a pouco nós vamos escolher testemunho também. Diga amém, gente? Em nome de Cristo Jesus. Isso. Segundo livro de Reis, nós vamos entrar aqui na mensagem. Você ouviu o pastor pregar aqui ontem, sim ou não? Quem esteve aqui no dia de ontem? Amém. Então se pegou muita coisa. Eu quero, ainda naquele assunto que foi tratado ontem, falar da unção, né? Nós precisamos de unção para grandes realizações. Não existe como chegarmos a ter grandes realizações se não repousar sobre nós uma unção de Deus. Amém, gente? Nós precisamos disso. Aí eu queria que você abrisse comigo aí no segundo livro de Reis, capítulo 2, eu vou ler com você o versículo 9. Capítulo 2, versículo de número 9. A gente ainda está sem a tela, né, para você acompanhar na tela também. Mas você está com a Bíblia Sagrada aí, você vai acompanhando, né? Diz assim a palavra. Versículo 9. E sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que me seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. 10. E disse: dura coisa pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Nós lemos aqui 3 versículos, eu queria que você prestasse bastante atenção no detalhe. A gente vai meditando, a gente vai ouvindo as mensagens, vamos meditando, vamos buscando direção de Deus. E Deus vai tratando muita coisa conosco, né, de forma particular. Aqui na igreja a gente sempre fala, a gente prega para um todo, mas individualmente Deus trata com cada pessoa, acerca da sua necessidade. No caso do Eliseu aqui, nós já entendemos que ele era apenas aquele homem que auxiliava o profeta Elias e cuidava, né, de estar sempre cuidando de lavar a mão do profeta. Todas as vezes que o profeta precisava de algum auxílio, ele estava ali para servir. Aí o profeta, ele tem uma percepção, o homem de Deus. Está chegando a hora de eu partir. Eu vou ser tomado. Então faz o seguinte: Eliseu, me pede o que queres que eu te faça. Eu estou percebendo que a minha partida, o meu tempo aqui está se cumprindo. Então eu quero te beneficiar de alguma forma. Durante esse tempo você me ajudou. Você me auxiliou. Durante esse tempo você esteve aqui o tempo todo servindo. Então o que eu posso fazer por ti? O que eu posso fazer para te ajudar? Para que você não fique desamparado ou tenha a sua caminhada abençoada também. Aí ele vai fazer um pedido muito ousado. Eu acredito, gente, que nós como servos de Deus, nós temos que ter a mesma ousadia de Eliseu. A mesma ousadia. Porque ele poderia ter se intimidado diante daquela pergunta e falado o seguinte: qualquer coisa que o Senhor me abençoar já é o suficiente. Ou então põe a mão na minha cabeça que já é o suficiente. Como tem muita gente que às vezes perde a bênção por conta disso. Conheço gente que durante um tempo passou muito tempo servindo a alguém, servindo a um local, e a pessoa saiu de lá com a mão na frente e a outra atrás, como a gente fala no interior, com as mãos abanando. Será que ela não tinha direito a alguma coisa? Pela lei, né?
quem trabalha de acordo com a CLT, pela lei, com o tempo, depois que a pessoa sai de um determinado lugar, ela tem uma rescisão, ela tem lá um fundo de garantia, né, que foi depositado durante os anos. Ela não pode sair de mãos abanando. E se ela foi demitida, ela ainda tem o seguro, né? E por aí vai. Mas tem casos que não tem. A pessoa não tem esse direito. Mesmo ela tendo trabalhado muito tempo por não ser registrada, então ela perde alguns direitos, né? É uma coisa de boca. No caso dele aqui, não tinha acordo, não tinha nada. O homem de Deus olhou para ele e viu a necessidade de abençoar Eliseu. E o Eliseu não perdeu tempo, gente. E nós temos que ter essa consciência dentro do nosso coração. Ser mais ousado. Eu sei que pedir alto requer responsabilidade maior. É ou não é verdade? A gente já ouviu muito isso aqui. Quanto mais é dado, mais será cobrado. E geralmente as pessoas não gostam de ser cobradas, né? Mas o Eliseu entendeu. Muito claro dentro do coração dele. Veio a oportunidade de pedir alguma coisa. Me dá a porção dobrada do teu espírito. Eu quero a porção dobrada. Quer dizer, aquilo que o Senhor fez, me dá. Eu quero essa unção que o Senhor me deu. Eu quero o dobro dela, que o Senhor tem. Para que eu possa fazer coisas também igual o Senhor fez. Ou talvez até maiores. Amém, gente? Parecia até que ele era soberbo. Queria ser maior do que o homem de Deus, né? O Elias. Mas não era isso. Ele entendeu que havia uma necessidade dele se preparar com mais força para fazer algo a mais. Cada pessoa tem uma história, gente. Pode ser que um dia você foi treinado ou você passou pelas mãos de alguém para executar algo que você executa, né? Por exemplo, tem pessoas que ela passou uma vida sendo discipulada por alguém relacionado a determinada função no seu trabalho. Passou 10 anos debaixo da chefia de alguém. Aí chega um tempo que aquela pessoa tem que fazer o quê? Se aposentar. Ninguém é para sempre. Diga glória a Deus, gente. Ninguém é para sempre. Chega um momento da aposentadoria, né? Aí a pessoa for aposentada, ela precisa indicar alguém para o cargo. Quem que você acha que ela vai indicar? Pessoa que ela, durante os anos, ela observou que estava mais pronta, mais capacitada. Pessoa que durante o tempo ela se dedicava mais, ela vai observando tudo. E nós não temos que ter esse receio ou a falsa modéstia de achar que nós não merecemos. Como tem muita gente, eu ser gerente, não quero essas dor de cabeça para mim não. Então continua com o valor que você ganha. Continua com o salário que você tem. Porque quem quer grandes responsabilidades, vai aumentar salário, vai ou não vai? Mas vai aumentar a dor de cabeça também, isso é comum. É ou não é verdade? Quem é empreendedor aqui, quem é dono do seu próprio negócio, sabe disso, gente. É o primeiro a sair, é o último a chegar, não tem feriado. Quando as coisas não estão indo bem no ambiente lá, a pessoa se preocupa. O funcionário não, ele sabe. Independente de estar entrando alguma coisa ou não, eu tenho direito ao meu salário. Não é verdade? Ou eu estou errado nas minhas conclusões? Não. Então, ele olha para aquela situação e vê o profeta sabendo que ele teria que partir. Ele não chega lá pedindo baixo, pedindo qualquer coisa. Ele foi ousado. Eu quero a porção dobrada do teu espírito. O profeta ainda falou, veja o versículo 10. O profeta disse: coisa dura o quê? Pediste. Quer dizer, o que você está pedindo é difícil. O que você está pedindo é alto. O que você está pedindo vai te trazer dores de cabeça. Aí tem um outro lado da moeda, né? Quando nós formos pedir algo para Deus, entrar com seriedade diante dele para buscar alguma coisa, nós temos que ter muita convicção do que nós estamos pedindo. Porque tem gente que pede por pedir no calor da situação, mas ela realmente não tem aquele propósito. Entende isso? Tem gente que pede algo, mas ela não tem consciência daquilo que ela está pedindo. Eu acredito plenamente, pelo que a gente vai observar na história de Eliseu, que ele sabia muito bem o que ele estava pedindo. Ele não era um nécio, um falta de entendimento, ou um neófito novo. Ele já vinha acompanhando o profeta Elias há tempo. E ele sabia muito bem, quando surgia a oportunidade, o que ele deveria pedir. Isso não foi de uma hora para outra que ele disse: eu quero a porção dobrada do teu espírito. Não. Isso foi uma coisa que ele já tinha dentro do coração dele, que aquilo ele já vinha desejando. E tem gente que não deseja nada e quer chegar a algum lugar. Pode um negócio desse?
Como diz a velhinha do meio, ele não vai não, ele não vai não. Tá? Por que não vai? Porque não deseja, gente. Se a pessoa não deseja, ela não vai alcançar, não tem jeito. Não tem jeito. Quem deseja realmente e se prepara, vai chegar. Na hora que tiver a oportunidade, não vai ser aquela pessoa tímida, apática. Ela vai ter a oportunidade, ela vai erguer a cabeça e vai dizer o que ela quer. Ela não vai ficar, qualquer coisa que você me dá, tá bom. E se não vier também, tá bom do mesmo jeito. Não é assim. Não é esse tipo de postura que Deus espera da gente. Tem muito crente com essa postura, pastor? Tem. Tem muito homem de Deus com essa postura? Tem. Tem muita mulher de Deus com essa postura? Tem. Mas aqui não tem não. Diga glória a Deus. Aqui nesse culto não tem. Nós somos pessoas de Deus, ousadas, gente. Acredite em você mesmo. Se eu não acreditar nem em mim, quem que vai acreditar? Né? Então, voltando à questão. Dura coisa pediste. Aí ele fala na continuação. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. Quer dizer, eu disse, se eu subir e você me ver subindo, você vai receber. Agora, se você não me ver subindo, você não vai receber. O que era isso? Era estágio de atenção. Era um estágio de atenção que Deus estava pedindo, usando ali o profeta Elias para falar com Eliseu. Eliseu, você tem que estar atento. Porque na hora em que eu for tomado, se você me ver, a bênção é sua. A porção dobrada vai estar sobre ti. Agora, se você não ver, isso não vai acontecer. Você não vai receber a porção dobrada. Ou seja, a partir dali em diante, o Eliseu tinha que ficar como? Atento. As pessoas que querem crescer têm que serem assim. Pessoas observadoras. Alguém chega e pergunta alguma coisa, ela sabe responder. Ela sabe responder as coisas. Se a pessoa que é o chefe lá da empresa, ela confia em você e ela chega, e aí, como é que foi o dia hoje aí? Às vezes tem gente que trabalha mais externo do que fora, né? Geralmente, em algum lugar, tem o dono da empresa, o gerente, ou o chefe de algum cargo, de algum grupo. Geralmente ele não fica só na empresa, às vezes ele sai, faz prospecção em outro lugar. Então, geralmente quando ele volta, ele pergunta para alguém, e aí, como é que foi o dia, como é que foi o expediente? A pessoa tem respostas, olha, atendi tantas pessoas hoje, até então o fluxo de caixa está esse. Nesse exato momento foi assim. Teve um cliente que estava quase para fechar e não fechou, mas eu estou aqui prospectando ainda. Senão já tem uma indicação dele para outras pessoas e assim sucessivamente. Quando a pessoa chega com esse tipo de postura, o cidadão faz o quê? Fica observando. E percebe que a pessoa está atenta a tudo à sua volta. Atenta a tudo à sua volta. Atenta a tudo que está acontecendo. Era o que ele precisava fazer a partir de então. Se você me ver subindo, então a bênção é sua. Agora, se você não vê, perdeu o mané. Né? O ministro do STF lá falou, perdeu o mané. Se não vê, perdeu. Quer dizer, esteja atento. Tem oportunidade passando e tem gente perdendo. Gente. Tem oportunidade passando e tem gente desperdiçando. Porque ela não está atenta. Aí ele fecha aqui o versículo 11 falando. E sucedeu o que? Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. Aí o tempo, aquela obra aconteceu. Ele estava atento, andando ali como de Deus no caminho, aconteceu de Deus o tomar. Ele foi separado do Elias, o Elias foi levado e ele continuou ali. Aí eu vou pular com você o versículo 14. Versículo de número 14. Você estava no 11, pula um pouquinho porque a leitura é extensa. Né? E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas e disse, aonde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma ou para outra banda. E Eliseu fez o quê? É um detalhe muito interessante isso aqui. O Elias partiu, o Eliseu recebe a capa.
Aquela capa era uma representação da autoridade que estava sobre Elias e passa para Eliseu. Quando ele recebe aquilo, você ouviu o pastor falando aqui ontem, ele coloca de lado aquilo que ele tinha e fica agora com a capa do homem de Deus. Mas a minha identidade mudou. Eu era o servo do profeta, agora eu estou com a unção do profeta. Aí ele pega aquela capa lá e ele faz um teste para comprovar que Deus era com ele, naquele propósito. Uma primeira obra começa a acontecer. Ele pega lá o cajado dele, ele pega lá, a capa, né? Taca nas águas, e as águas faz o quê? Mas ele fala, Deus de Elias, o Senhor de Elias. Ele pede uma prova, o Senhor de Elias está comigo? Sim ou não? Na hora que ele toca lá, ele prova, ele está comigo. Ali era Deus confirmando ele, gente. Amém, gente? Tem gente que ainda não recebeu algumas confirmações. E ela sai por aí falando, profetizando, dizendo e acontecendo, sem eira e sem beira, sem direção nenhuma. Por isso tem muita coisa que provavelmente não acontece. O que não acontece? Que às vezes a pessoa ainda não tem uma confirmação. Já viu aquela pessoa que ela recebeu só uma notificação de uma possível confirmação de algo? O que tem gente que já sai fazendo? Ah, eu recebi uma ligação e não sei o que, já sai falando. Não tem nada confirmado e a pessoa já vai espalhando. Aí aquilo não é confirmado, a pessoa fica como? Com vergonha, com a cara no chão. Porque aquilo não foi confirmado. Ele fala, o Senhor de Elias é comigo? É? Provou ali. O local se abriu e ele passou. Aí nós já conhecemos a história, né? Versículo 15. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte de Jericó, disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se lhe prostraram diante dele em terra. Essa parte que eu vou ser um pouco mais breve, porque você já ouviu o pastor pregando ontem. Nesse caso aqui, quando as pessoas começaram a ver aquele primeiro sinal, as pessoas começaram a se prostrar diante dele. Aquele foi um primeiro sinal de que as pessoas também o reconheciam, por conta das características que eram parecidas com as características de Elias. Né? O perfil de Elias, ele estava ali semelhante, né? Tinha sua diferença, é claro, mas ele tinha uma semelhança. E por tanto tempo que ele havia passado junto, né? Ele pegou algumas coisas e atribuiu, né, a ele, a vida dele. Aí as pessoas olham e se prostram diante dele, reconhecem ele como homem de Deus. As coisas começam a andar. Só que aí vem um primeiro embate. Você já leu ontem, mas não custa nada a gente dar uma recapitulada naquilo que a gente leu ontem. E aí tem mais. Versículo 19. Diz assim. Ó. Isso aqui o pastor comentou no culto de ontem. Mas eu quero comentar para a gente dar avanço lá para os capítulos seguintes. Diz assim o 19. E os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que boa é a habitação desta cidade, como meu senhor vê. Porém, as águas são más e a terra é o quê? Estéril. E ele disse, trazei-me uma salva nova e ponde nela sal. E lhe a trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse, assim diz o Senhor, sarareis estas águas, não haverá mais nelas morte e nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Quando surgiu, né, a primeira problemática diante dele, quando surgiu o primeiro problema diante dele, a gente falou aqui, né, quanto mais é dado, mais. O homem de Deus falou para ele, Elias, você pediu dura coisa. Olha o cuidado que você está pedindo, que você vai ter responsabilidade. E aí ele conquista, assume aquela posição. Aí as pessoas começam a dizer para ele, profeta, homem de Deus, a cidade aqui é uma bênção, você tem visto aqui, você tem observado a olho nu. A cidade é boa, mas ela está estéril. As águas que nela existem são más. Ele, com a unção que Deus havia colocado sobre ele, com aquela porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias,
ele vai lá e lança uma palavra de autoridade. Diz: olha, me traga uma salva nova. Pôs o sal nela, foi lá na nascente das águas e aspergiu e disse: nelas não haverá mais nem morte e nem esterilidade. E aconteceu ou não? Aconteceu. E por que aquela obra aconteceu? Porque repousava sobre ele uma unção. Ele havia sido confirmado. E porque ele não fugiu da responsabilidade quando foi apresentado uma situação para ele. E gente que vai crescer precisa entender isso. Eu vou lidar com problemas. Eu tenho que ter a cabeça fria, eu não posso ser esquentado. Qualquer coisinha que vem eu já me esquento, eu não quero saber, vão lá e resolvam os problemas de vocês. Não, eu estou à frente, então a responsabilidade também se torna minha. Entende isso? Teve um problema lá na empresa, eu sou o gerente. Não, mas eu queria sair mais cedo. Mas você é o quê? Cruz credo, eu não estou meio lento hoje, estou meio com sono. Não, acho que eu tenho que pregar mais gritando. Vai ter um problema lá na empresa, você é o gerente. Você quer bater o ponto lá às 17 horas, 17h40, dependendo do lugar, né? E quer ir para casa. Eu tenho alguns compromissos para resolver. Você pode sair? Não. Por que eu não posso sair? Porque agora repousa sobre mim uma responsabilidade. Uma autoridade foi colocada sobre mim. Só eu posso chegar lá e resolver determinados problemas. Só a minha autorização é que funciona. A autorização do rapaz que está abaixo de mim não funciona. É tipo aqui na igreja. Tem coisas que você vai fazer, que você vai perguntar, você vai pedir. A gente diz, vai lá e fala com o pastor. Ele é que vai te responder. Tem coisas que eu não sei lhe responder. Tem coisas que eu vou saber diretamente conversar. Às vezes quando chega pastores aqui, o pastor, eu queria que você me dissesse isso, isso e aquilo. Aí o irmão que está lá na igreja, eu queria que o senhor me explicasse. Procura para o pastor. Ele vai poder te explicar. Eu sei muito bem como é que funciona e eu não vou partir disso aí. Da vez que eu falhei porque não sabia, não tinha entendimento e acabei errando, mas agora eu não vou mais errar. Glória a Deus. A gente erra porque às vezes acha que pode, acha que eu vou responder e vai dar certo. Não. Tem coisa que não depende de mim, tem que passar pela autoridade. A unção está sobre ele. Diga amém, Jesus. Nós estamos debaixo da unção também. E se estamos aqui, tem algo para ser liberado também. Você pode ter certeza. Porque estamos debaixo da unção. Agora, ele está lá, resolve esse problema. Aí ele vai andando um pouquinho, você já conhece um pouquinho da história. Depois com calma, você lê todo o contexto. Aí ele vai andando um pouquinho, ele está passando, tem uns garotos ali pelo meio do caminho e começa a dizer: esse é o calvo, esse é o calvo. Começaram a zombar dele. Ele está ali igual o pastor Charles, né? O pastor Manel está aí? Tá não. Está no estacionamento? E eu boto ele do lado do senhor aí para ver quem tinha careca, brincando com ele. Aí tá ele lá, aí ele passa: esse é o calvo, esse é o calvo. Aí ele olha para aqueles jovens e faz o que com aqueles jovens? Amaldiçoa ele. Aquele jovem não sabia com que ele estava mexendo, né? Passaram tirando sarro, zombando de alguém que eles não conheciam. Como tem gente que às vezes não tem entendimento, gente. Mexe com quem não conhece, né? E tem problemas sérios. Pastor, eu estou lá na empresa e tem gente mexendo comigo. Vou amaldiçoar? Não faça isso não. Glória a Deus, gente. Isso aqui era uma coisa que aconteceu lá no período de Eliseu. Ele tinha autoridade para isso. Eu não me vejo com autoridade para amaldiçoar ninguém. Amém, gente? Eu não posso amaldiçoar, eu não tenho essa condição. Chegar a amaldiçoar alguém. Mesmo quem fez alguma coisa má contra você, contra alguém da sua família, também não. Nós entendemos hoje pela nova aliança que de uma mesma boca não procede bênção e maldição. Uma coisa ou outra. Né? Pela nova aliança. Na antiga aliança, ele profeta, estava ali a caminho de Betel, o cidadão veio, tirou sarro com a cara dele, ele falou, e lá no meio do mato, lá veio lá o urso e fez o quê? Matou eles. Esmigalhou, né? Pior situação aquele cidadão ficava. Aí vem o capítulo 3 que eu queria estudar com você um pouquinho. Capítulo 3, versículo... Eu vou ler com você a partir do 11. Capítulo 3, versículo 11. Agora a matéria nova, né? Daquilo que não foi tratado no dia de ontem. Capítulo 3, versículo de número 11. Eu vou comentar, antes de entrar no versículo,
porque o versículo já está no andamento, né? Mas o que acontece? Houve um problema entre 3 reis. Acabe era o rei de Israel. Acabe morreu. Quem que assume o reino no lugar dele? Jorão. Jorão, que era filho de Acabe, se tornou rei de Israel. Aí em Judá existia um rei chamado Josafá. E existia o rei de Edom também, que aqui a Bíblia não cita um nome direto. Mas tinha um rei de Edom. Contra esses 3 reinos aqui se levantou um reino que era o reino de Messa. Messa era um moabita. O grupo dos moabitas se levantou. Aí então teve um problema lá. Estava lá o Jorão, estava lá o Josafá, o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Os 3 reis ali, sem saber o que fazer. Aí eles falam que eles deveriam consultar, que eles deveriam fazer. E aí chega o Josafá, que era o único que tinha temor de Deus, porque o Jorão, ele assumiu o lugar do seu pai, né, o Acabe. Você sabe que o Acabe tinha cultos a Baal, era casado com Jezabel. O Jorão aqui, ele tirou os cultos a Baal, mas muita coisa continuou igual. Ele cometeu os mesmos pecados que Jeroboão. Andou na mesma linhagem de erros que o Jeroboão viveu. Aí, então o Jeorão não tinha muito compromisso com Deus também não. Mas o Josafá tinha. Aí eles ficaram, vamos consultar alguém que possa nos ajudar e não sei o quê. E falaram uma série de coisas. Aí vem o versículo 11. Só falei isso para a gente entrar aqui no assunto. Versículo 11. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Preste atenção num detalhe. O Jeorão era o rei de Israel, mas ele não tinha compromisso com Deus, gente. Ele não tinha compromisso com Deus. Existia o profeta de Deus, o Eliseu, já tinha sinais que haviam sido demonstrados pela vida de Eliseu, mas ele não reconhecia Eliseu como homem de Deus. Ao Josafá estava em Judá, mas tinha um temor do Deus de Israel. Ele fala: olha, não tem algum homem de Deus aqui que a gente possa consultar, algum profeta do Senhor? O Jeorão não gostava porque ele dizia que ele falava mal dele, né? Ele não concordava com os pecados dele, então para ele era mal, né? Porque não concordava com os erros que ele praticava. Aí eu quero ler com você, vou pular porque a leitura é grande, versículo 12. A gente vai adiantando. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, que era o Jeorão, e Josafá, que era o rei de Judá, e o rei de Edom, desceram a ele, foram até onde o profeta. Mesmo sem o Jeorão mesmo gostar muito dele, né? Ele foi. Versículo 13. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: o que tenho eu contigo? Eles foram até o Eliseu, e olha a resposta do Eliseu: o que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. No caso ele está falando de Acabe e de Jezabel. Porém o rei de Israel lhes disse: não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. O Jeorão foi ali meio, não gosto muito do profeta, mas vamos lá ver o que ele tem para falar. Aí quando ele chega lá diante do profeta, diante do homem de Deus, o homem de Deus, ele não responde eles de uma forma doce, de forma urgente, né? Como muita gente espera, que quando chegar diante do profeta, o profeta vai fazer algo miraculoso e vai atender, e Deus vai fazer uma grande obra na vida dela. Às vezes nem sempre é assim. Cada caso é um caso. A gente tem que saber interpretar as coisas, entender o tempo de cada coisa. Aquele homem vivia nas práticas do pecado, vivia no erro. Ele vivia nas práticas de Jeroboão. Ainda tinha lá a herança do seu pai, o Acabe, de Jezabel, sua mãe, que havia feito o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso que quando ele chega lá diante do homem de Deus, o homem de Deus diz: vai lá e consulta lá os deuses do seu pai e os deuses de quem? Da sua mãe. Você não quer compromisso com Deus e quer que eu te responda? E quer que a unção que está sobre mim passe sobre você e te dê vitórias? Sendo que você não tem compromisso nenhum?
É isso que muita gente às vezes não entende quando elas chegam na igreja. Tem gente que vem à igreja e ela pensa: não, eu vou chegar na igreja agora, minha vida vai mudar. Enquanto ela não fizer uma aliança, não tem como acontecer nada. Enquanto ela não entender realmente o que ela precisa fazer para que as coisas venham destravar na vida dela, não acontece absolutamente nada, gente. Porque Deus, ele vai olhar para a pessoa e vai dizer: eu não tenho como abençoar. Não se encaixou ainda na minha palavra, no meu propósito, na minha direção. Não tem como a coisa acontecer. Georão veio lá. Aí vem o versículo 14. Então disse Eliseu, olha o que o profeta vai dizer: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não rejeitasse a presença de quem? De Josafá, rei de Judá, não olharia para ti e nem te veria. Olha que coisa séria. Ele disse: eu ainda estou recebendo vocês aqui por causa de quem? De Josafá. Porque eu respeito Josafá. Porque Josafá é um homem que anda com Deus. O reino de Judá está muito bem representado com Josafá, e consulta o Senhor. Agora, se dependesse de você, Jorão, e do rei de Edom aí, que também não tem compromisso com Deus, eu nem atenderia vocês. Veja que coisa séria. Tem gente que está andando fora do propósito, que é que a unção que está sobre o ministério, no caso, a unção que está sobre as autoridades espirituais, repouse sobre a vida dela também, e não tem condição. A Bíblia diz que a luz não se une com as trevas. A pessoa tem que tomar uma decisão. Tem que haver uma decisão. Tem que haver uma tomada de posicionamento correta, para que Deus tenha a liberdade de atuar. Aí eu vou pular porque a leitura é grande, versículo de número 16. E disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. O profeta atendeu lá ao pedido deles, né? Faz aí nesse vale muitas covas. Porque assim diz o Senhor: não vereis ventos e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. E ferireis todas as cidades fortes, e todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. Aí o profeta vai lá e profetiza. Depois que ele deu o recado, ele foi muito sincero, né? Ele foi muito correto naquilo que ele falou. Se não fosse por Josafá, eu não atenderia você, né? Aí ele disse: faz o seguinte, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão lá e façam lá regos, covas. Não há sinal de chuva, não há sinal de nada. Não existe nenhum sinal aparente. Mas assim diz o Senhor dos Exércitos. Vocês vão ver aí, ainda que não tenha água, ainda que não tenha nada, vocês vão ter de Deus o suporte. Esses regos vão se encher de água, vocês vão saciar sua sede, seus animais, tudo que vocês produzem na terra vai produzir, e Deus vai te dar mais, vai te dar os inimigos nas suas mãos. Isso tudo por conta de quem? De Josafá. Se dependesse, irmãos, do rei Georão lá, e se depender do rei de Edom, eles iriam consultar qualquer outra coisa menos Deus. E tanta gente tem sido às vezes beneficiada por causa de alguém de Deus. Mas deixa eu falar uma coisa interessante, nós não podemos viver na sombra dos outros. Amém, gente? Tem gente que consegue alguma coisa na vida por causa de alguém. Se alguém não intervir por ela, ela não consegue nada. Isso é muito perigoso. Isso quer dizer que a gente tem que ser individualista? Não estou dizendo isso. Só estou dizendo que tem gente que só come por causa de alguém, que só consegue alguma coisa na vida porque alguém vai lá e faz algo por ela. Se ninguém fizer nada, ela vai viver a vida sofrendo, vegetando, sem resultado, sem nada, porque ela não tem luz própria, ela não fez uma aliança, não repousa sobre ela uma unção, não está sobre ela uma unção. Ele perguntou: tem algum homem de Deus aí na cidade? Um profeta lá, um dos servos falou que tinha um profeta, Eliseu, homem de Deus. O Georão mesmo não quis saber, mas o servo dele sabia. Tem um profeta. Então o Josafá disse: então vamos lá e vamos consultar ele. Deus vai falar pela boca do profeta, homem de Deus. E falou ou não falou?
Falou. Eles foram para a batalha, versículo 24, para a gente finalizar essa parte. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram a quem? Os moabitas, os quais fugiram de diante deles, e ainda os feriram nas terras, ferindo ali também os moabitas, e arrasaram as cidades, e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos, como Deus havia falado, né? E entulharam e taparam todas as fontes de águas, e cortaram todas as boas árvores, até que só em Ki-Azerete deixaram ficar as pedras, mas os fundeiros a cercaram e fizeram o quê? E a feriram. Do jeito que Deus falou pela boca do profeta, eles foram lá e realizaram. Cortaram os bosques da cidade, né? Taparam as brechas lá das águas, fecharam tudo e destruíram os moabitas. Venceram aquela batalha. Deus deu vitória para aqueles 3 reis, por causa de um. Mas depois disso, você vê apenas o Josafá tendo o livramento de Deus. Mas na frente, você vai ver que Jeorão morreu numa situação difícil também. Porque mesmo assim, depois de ter sido beneficiado, não serviu a Deus. Como se vê muito nos dias atuais. Gente sendo beneficiada por Deus e não fazendo nada. Deus abençoando ela e ela não abrindo o coração para servir em nada. Aí vai acontecer algo mais interessante. Capítulo 4. Você já conhece a história? Teve uma situação. Eu vou só comentar algumas coisas. Não vou ler todos os versículos não. É um versículo só. Versículo de número 4. Capítulo 4, versículo 1, perdão. Capítulo 4, versículo 1. Diz assim a palavra. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, fez o quê? Morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor levar-me os meus 2 filhos para serem... Aquela mulher, ela acompanhou a trajetória do marido, né? E viu que o marido servia a Deus debaixo da autoridade do profeta Eliseu. E quando o marido morre, ela vai aonde? Diante do profeta, porque sobre ele repousava a unção. Você já conhece a história. Ela vai lá, meus filhos vão ser levados. O que você tem em casa? Não, só tem um azeite lá. Eu falo o seguinte: pede vasos emprestados, entra na tua casa, tu e teus filhos, e comece a derramar o azeite nos vasos. Ela foi fazendo isso. Quando volta lá, quando acabou os vasos, acaba-se o azeite, ela volta lá. Homem de Deus, estão aqui todos os vasos cheios. Fala o seguinte: vende, e o que você quita lá a dívida, e o que sobrar você viva do resto. Ela foi lá e fez isso e solucionou o seu problema. Glória a Deus. O tempo vai passando, muitas outras coisas vão acontecendo. Aparece na vida do profeta Eliseu uma mulher conhecida como Sunamita, né? Que era de Sunem. Ele passava sempre por aquela região. Você já conhece muita história. Só estou recapitulando, para você entender que a unção estava sobre ele e que as pessoas que foram até ele foram abençoadas. Aí ela chega lá, ele está lá, ela serve ele, prepara o quartinho lá, falou com o marido dela, tudo em concordância. O marido reconhece, não, faz o quarto para o homem de Deus. Um determinado dia ele ficou incomodado. Essa mulher me ajuda tanto, nunca fiz nada por ela. O que ela precisa? Aí ela não fala nada. Não, eu estou bem. Eu não preciso de nada. Eu estou... Isso na cabeça dela, ela não precisava de nada. É o oposto daquilo que ele mesmo era, né? Porque na hora que ele foi pedir para o homem de Deus perguntou o que ele queria, ele falou claramente que era a porção dobrada. E ela estava precisando sim de algumas coisas. Apesar de ela estar realizada em outras, né? Mas ela disse: eu não preciso de nada, estou satisfeita. Aí o Geazi diz: olha, o marido dela já é idoso e ela ainda não tem filhos. Pois é o seguinte: no tempo de uma mulher, né, 9 meses, período de uma gestação, ela vai segurar um bebê no colo. Ele fala aquilo e segue sua caminhada. Com 9 meses a mulher está lá com o menino nascendo. Nasce aquele filho. Ele tinha uma unção sobre ele e ele determinou e aquele filho nasceu. Até de uma mulher que nem pediu, nem queria. Não estava nem muito interessada mais naquele assunto. E aconteceu. Aos anos passam, aquele filho vai, está lá, o menino está trabalhando com o pai no campo, o pai vê o menino sentir a dor de cabeça, vai para casa, vai com a mãe. O menino morre. Ela leva lá no quarto do profeta Eliseu, deixa guardadinho e vai aonde? Até o homem de Deus, o profeta. Não fala nem para o marido. Ela vai até onde? O profeta.
Foi ele que profetizou sobre a vida dela. Veja a autoridade e a unção que repousava. Né? Veja a autoridade e a unção que repousava sobre ele. E ele não negligenciou o trabalho. Porque quando ele vai lá, ele ora, ele sai de onde ele está lá. Primeiro ele mandou o Geazi, né? E ela falou, não é o rapaz aí. É o Senhor quem vai. E ele não negligenciou. Ele foi. Chega lá, ele faz aquele, né? Chegou lá, se colocou sobre o rapaz. De imediato não deu certo. Ele foi buscar a direção de Deus. Até que ele conseguiu ressuscitar o rapaz. Quando ele ressuscita, o rapaz ele pega, deixa a casa e segue o caminho. Não fica lá para ser aplaudido ou coisa parecida não. Porque a unção que estava sobre ele pediu para quem? Para Deus. E era para honrar quem? A Deus. Mesma coisa a gente tem que fazer hoje. Qualquer coisa que vencermos, que conseguirmos, damos a glória para quem? Para Deus. Fizemos, realizamos, estamos por cima, Deus está fazendo a diferença. Amém. A glória é de Deus. Foi Ele que me deu. Se Ele não tivesse me dado essa unção, não seria nada. Nada, absolutamente nada. Ao tempo passa, acontece tanta coisa na vida de Eliseu, gente. Se a gente fosse falar aqui, a gente não ia parar, né? Mas aí, está acontecendo outra situação. Teve um cidadão que estava preparando lá uma comida, você já conhece também a história. Estava preparando lá. Preparando tudo do bom e do melhor, ali um lanche, um caldozinho. Alguém coloca uma erva venenosa lá sem saber. Colocou a erva venenosa. Ele vai provar lá, ele coloca, ele disse, a morte na panela. Aí ele pega lá, lembra? Farinha, pega uma farinhazinha, coloca lá no caldo lá e determina. Não vai ter morte aí. E também, ninguém morreu. Todo mundo, aquele caldo ficou normal para todo mundo comer. Diga glória a Deus. A unção que estava sobre ele. Aí ficam sabendo, tem um cidadão lá em outra região, que era um chefe, um general. Você já conhece a história dele? O grande Naamã. Naamã está lá leproso, mal da cabeça, planta dos pés. Problema na vida dele. Naamã cheio de situações difíceis para resolver. Chefe, uma autoridade, porém, leproso. Aí uma menina diz, olha, que era serva lá da mãe dele, que havia sido levada cativa. Era israelita. Tem um homem de Deus. Ah, se meu Senhor conhecesse o homem de Deus, ele o curaria da sua lepra e tal. Chega isso aos ouvidos do Naamã. Naamã faz o quê? Manda cartas e depois vai até lá onde o homem de Deus. E chegando lá, o homem de Deus dá uma palavra de autoridade. Mergulha no Jordão. Primeiro ele quis ali bancar um orgulhoso. Abana e farpar é melhor, não sei o quê. Mas ele obedeceu por conta de um servo que falou, vai lá e obedeça. Está te pedindo coisa pequena, não está te pedindo coisa demais. Ele mergulha, ele fica curado da sua lepra. Aí aquele mesmo Naamã, ele vai querer dar presente para ele. Porque como de Deus diz, teu presente seja para ti. Quem fez a obra foi Deus. A unção que me deu foi Ele. Então a glória é para Deus. E durante toda a trajetória você vê Eliseu sendo usado. Ele pediu aquela unção, mas ele trabalhou em cima daquela unção que ele recebeu. Amém, gente? Tem gente que está pedindo algo, mas não está tão disposto assim a executar, não. Pelo andar da carruagem, ele não está bem disposto para querer alcançar isso. Se chegasse hoje nas mãos da pessoa tal responsabilidade, ela não saberia como lidar com isso. Você entende o que eu estou tratando? Sim ou não? Tem coisas que você está pedindo hoje, que provavelmente se chegasse na sua mão, você não saberia lidar com isso. Eu quero ser gerente. Uma pessoa que vem falar mal de você dentro da empresa, a pessoa fica chateada, triste. Então não dá para ser gerente. Gerente vai ser bombardeado, gente. Gerente geralmente ele está do lado de quem? Da empresa ou do funcionário? A maioria das vezes é da empresa. Ele está do lado do funcionário. Então ele vai ser amado ou odiado? A maioria das vezes odiado. É um carro de confiança lá da chefia. Você acha que o chefe quer pagar alguém bem? E você acha que as pessoas querem só ficar lá servindo sem ganhar nada? Fazendo hora extra sem ter a mais por isso? Não quer. E ele está nesse meio desse fogo cruzado aí. A probabilidade dele ter problemas é muito alta. E se ele se chatear com as pessoas e quiser fazer as coisas de um jeito comum?
não vai chegar a lugar nenhum. Você tem que pedir para Deus hoje: eu quero essa unção, mas eu quero saber lidar com ela. Porque quando a unção chegou na vida de Eliseu, ele soube lidar com ela, em cada uma das situações. Depois continue lendo as histórias, porque veio lá, ele fez o machado flutuar, era uma ferramenta. Isso aqui fica para uma outra oportunidade. Segunda-feira que vem a gente comenta sobre o machado que ele fez flutuar. Era uma ferramenta de trabalho que estava lá, perdida. E com a unção de Deus sobre a vida dele, fez flutuar. Voltou a ferramenta para a mão do trabalhador, para ele executar o que tinha que ser executado. Glória a Deus. Quero orar com você hoje em cima disso. Nós estamos debaixo de uma unção. Eu sempre falo, nós que estamos no ministério da Igreja da Graça, nós temos o ministério da palavra. Nós temos aí o ministério completo de prosperidade, ministério de cura, ministério de família abençoada, restaurada. Diga glória a Deus. Somos pessoas cheias do Espírito Santo. Todo domingo aqui nós buscamos, fortalecemos. Somos cheios, avivados. E nós não podemos perder nenhuma dessas essências que estão sendo colocadas sobre nós. Amém, gente? Vamos orar então? Vamos aplaudir a Jesus?